Senhor Jesus comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso 32. Tinha marcado com o pastor de Assis para estar aqui hoje, mas daqui esse negócio de decreta, desdecreta. Cancelamos com ele. Depois que disse que decretou, fui falar com ele novamente, mas ele não estava bem, está meio gripado. E por conta desse tempo que estamos vivendo, né? Mas no dia 11, ele estará conosco aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo que vem, domingo de Páscoa, nós estaremos aqui na nossa Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando. Evangelho de Mateus, capítulo 22, quem achou, diga glória a Deus. Versículo também de número 32. Mateus 22, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Pai: Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Eu sou o Deus de... Vamos começar com Abraão. Eu sou o Deus de... O Deus de... O Deus de... Olha, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Coloca a mão sobre o seu coração. Diga-se: Senhor Jesus, eis aqui a boa terra. Lança, Senhor, a sua semente. Sente, querido, glorificando ao Senhor. Evangelho de Mateus, eu acho lindo porque essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele traz 3 nomes muito importantes, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: Abraão, Isaac e Jacó. São 3 nomes muito importantes quando nós olhamos no contexto bíblico. E esses 3, alguns teólogos afirmam e assim chamam de ícones da Bíblia Sagrada. Que Deus falou com os 3, Deus teve promessas para os 3, mas algo muito extraordinário quando nós paramos para ver a vida de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Tem alguns princípios de Deus que nós vemos claramente quando nós tratamos dos 3, a ponto que o próprio Senhor Jesus Cristo testificou dizendo que Deus era Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Preste atenção comigo. E o propósito de Deus, ele é muito lindo, ele é muito específico na vida dos servos seus. Ele estabelece algo extraordinário na vida desta família e faz desta família uma grande nação, que é a nação de Israel até hoje. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, em rápidas palavras, 3 princípios divinos que são claramente estabelecidos na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Vamos começar falando de Abraão. Vire para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: princípio do propósito. Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus. Pega leve comigo, se vocês acelerar, eu vou sair correndo daqui a pouco. Vamos devagarzinho. Depois nós acelera.
Você está animado, né? Vai pôr o chip feio isso aí agora, viu? Queridos, os meninos estão mais animados que o pastor, que atrás estão quase me empurrando para ir na igreja aqui. Glória a Deus por isso. Queridos, vamos lá. Abraão, ele viveu a promessa do pai. Quem era Abraão antes de Deus falar com ele? Ninguém conhecia. Ninguém nunca ouviu falar. Abraão talvez era filho do criador de ídolos, né? Terá. Talvez todo mundo, aquele ali é o filho do Terá. Era a única forma que ele era conhecido. Mas Deus foi lá na terra de ninguém, onde que ninguém conhecia, e de repente aparece Abraão e fala para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Preste atenção, nesse primeiro princípio, o princípio do propósito, é que nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Abraão certamente tinha um nível de intimidade com Deus, senão Deus não tinha falado com ele. Abraão era diferenciado, senão Deus não tinha escolhido a ele. Mas Abraão fez algo que poucas pessoas nesses últimos dias estão dispostos a fazerem. O que, pastor? Ele obedeceu sem conhecer o plano e o propósito de Deus. Quem hoje pode levantar a mão e afirmar qual o propósito de tudo isso que estamos vivendo? Quem hoje pode afirmar qual o real propósito de tudo isso que estamos passando? Muitas das vezes na nossa vida como cristão nós passamos coisas, nós enfrentamos situações que elas mostram o início de um propósito, mas elas não revelam o final. A gente fica e sabe o momento que a gente está passando ali, mas nós não sabemos o que nos espera na linha de chegada. É assim ou não é assim? Deus vira para Abraão e fala: sai da tua terra e vai para tal terra. Foi assim que ele falou? Não. Ele falou: vai, sai da tua terra e vai para a terra que eu, Senhor, te mostrarei. Era como se ele falasse assim: Zezito, sai do lugar que você está e começa a andar, que no meio do caminho eu vou te mostrar qual o propósito de tudo isso. Abraão, ele obedece ao Senhor Jesus sem conhecer o plano de Deus. E segundo, ele obedece ao Senhor sem um plano B, porque ele obedece cegamente. Mas deixa eu te falar uma verdade profética nessa noite. Quando Deus tem um plano A na nossa vida, não se preocupe, querido, em estabelecer um plano B, porque o plano de Deus, ele é perfeito. Eu vou repetir: porque o plano de Deus, ele é perfeito. Sabe, pastor Marcos, tem muitas vezes que Deus fala conosco e nós queremos ajudar Deus de alguma forma, é ou não é? Nós queremos remendar, né? Estamos parecendo Sara. Nós queremos colocar um esparadrapo num plano de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para dizer sobre a tua vida: Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás na sua palavra. Tenha confiança plena no Senhor, que Ele é fiel para cumprir o propósito dEle na tua vida.
Quem recebe essa palavra profética, joga a tua mão para cima e adore ao Senhor. Vire para o irmão que está perto de você e fala para ele assim: não queira. Fala para ele: não queira. Tem um plano B, aonde Deus estabeleceu um plano A. Por quê, pastor? Porque qualquer coisa, com perdão da expressão e da linguagem, mas não tem outra forma de dizer isso, qualquer outra coisa fora do plano de Deus vai dar merda. Qualquer outra coisa fora do plano de Deus vai dar errado. E esteja sensível para ouvir a voz de Deus. E nem sempre, crente, isso é fé, porque nem sempre o plano de Deus é claro. Quem hoje pode levantar a mão e dizer qual o propósito pleno de Deus com essa situação do Covid? Deus fez isso, a gente pode dizer algumas coisas, mas dizer plenamente? Quem aqui pode dizer que entende, conhece a mente plena do Senhor? Não tem. E muitas das vezes o plano de Deus, passa por um teste chamado tempo. Deus fala com Abraão, lá em Ur, para ele sair da terra e para a terra que ele ia mostrar. Abraão sai. Sabe quantos anos depois que Deus vai tornar a falar com Abraão? 13 anos. Presta atenção, ele fala uma vez. Abraão obedece e sai. 13 anos depois, o anjo vem novamente e fala com Abraão. Abraão fica esperando 13 anos o direcionamento do Senhor. Querido, nos momentos de dificuldade, e para entender o princípio do propósito, nós precisamos ter confiança plena no Senhor. Não interessa se Ele vai falar conosco amanhã, e esse é o problema. Que Deus às vezes fala que vai abrir porta para alguém. Isso não acontece aqui não, É como se Deus falasse para uma moça que está esperando muito um relacionamento, que vai arrumar um varão para ela. Deus falou isso hoje, amanhã todo varão que ela vê, é de Deus, é de Deus, é Deus, é Deus. É assim ou não é? A gente tem desespero. Deus fala que vai honrar, Deus fala que vai fazer, e a gente acha que é de imediato. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: obedecer a Deus. Fala assim: obedecer a Deus é confiar plenamente nele. E para entender o propósito de Deus, dentro desse princípio do propósito, é necessário deixar algumas coisas. É necessário nos afastar de algumas coisas. Porque propósito de Deus requer renúncia. Sabe, eu estava conversando até com a irmã Duca, ela estava acompanhando a live, eu não sei se está indo. Porque demoliu a casa antiga dela, que foi condenada, aquela casa que a irmã Duca morava, está no chão. Demoliu geral. E ela muito preocupada. Eu falei com ela: irmã Duca, para que Deus faça coisas novas, é necessário que às vezes coisas velhas sejam derrubadas. A Bíblia diz que Deus não coloca remendo novo em odre velho. Às vezes, para que o novo de Deus aconteça, é necessário deixar a nossa terra, deixar a nossa parentela e ir para a terra que o Senhor quer nos mostrar. Propósito de Deus, queridos, ele requer abrir mão de algumas coisas. Porque às vezes a nossa vontade parece boa, porque às vezes a nossa vontade parece agradável, mas nem sempre a nossa vontade é a vontade do Senhor. E entenda que a vontade do Senhor na nossa vida, ou ela é boa, ou ela é perfeita,
ou ela é agradável. Nós temos que, nesses últimos dias, queridos, clamar por uma coisa. Qual, pastor? Senhor, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Sabe por quê? Porque nós escutamos a voz de todo mundo, sim ou não? A voz do médico, a voz do ministro, a voz do prefeito, a voz do fulano, a voz do Beltrano, a voz do noticiário, a voz da internet, a voz do rapaz que acabou de entrar no Big Brother, a voz do rapaz que foi eliminado, a voz de fulano, a voz de Beltrano, mas a voz de Deus, eu tapo meus ouvidos para não ouvir. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, não entenda. Fala assim, mesmo que você não entenda o propósito, ouça e obedeça a voz de Deus. Entenda, como eu disse a Abraão, não era ninguém, mas Deus o chamou mesmo assim. Você não precisa ser para Deus te chamar. É Ele quem te faz. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele estabelece o propósito. Quando recebe essa palavra profética, levanta a tua mão e dê um brado de vitória ao Senhor. Nós vivemos numa cultura tão imediata, tão fast food, que nós já queremos conhecer o propósito antes de obedecer. E é assim que é a nossa vida. Não, quero Deus, mas Ele tem que fazer isso na minha vida. Eu quero Deus, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero Deus, mas... Ei, querido, quem tem propósito de Deus não enxerga para obedecer. Aquele que tem propósito de Deus obedece mesmo não vendo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé é chamar à existência aquilo que não vemos, mas aquilo que já sentimos e cremos que o Senhor vai fazer na nossa vida. Me ajuda a ministrar. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: Deus tem um propósito na sua vida. Agora fala com ele, ajuda ele aí, fala, mesmo que você não entenda, Ele tem um propósito. Mesmo que você não entenda, Ele tem um plano. Eu vou repetir, mesmo que você não entenda, Ele tem um plano. E como diz o poema, a música, ninguém explica Deus. Sabe, é porque a gente fica querendo, Evaldo, tentar entender o que Deus está querendo, como Ele está fazendo. Ei, pare de tentar entender o que Deus quer e comece a fazer o que Ele está falando para você fazer. Viva o propósito e se prepara para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E mesmo que você não entenda, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer obediência. Sabe, tem muita coisa que eu não concordo. Aí às vezes sobe aquela revolta santa, né? Vou dizer revolta santa dentro da gente. Aquela injúria, a gente não se conforma, a gente quer mudar, a gente quer acontecer. Mas sabe, mesmo que as coisas aparentemente não estejam no plumo, se elas estiverem no centro da vontade de Deus, você vai viver o bom,
você vai viver o agradável. Levanta a tua mão, você vai viver o perfeito de Deus. Obedeça. Entenda que Ele tem um propósito para tudo isso que você está vivendo. Entenda que Ele tem um propósito para tudo isso que você está passando. Ah, mas seria melhor se tivesse assim. Não, não seria. O melhor lugar para se estar, não é no paraíso nem no deserto. O melhor lugar para se estar não é no palácio nem na plebe. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Mas é melhor estar no deserto com Deus do que no paraíso sem Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Persevera, seja fiel até a morte, e Ele te dará a coroa da vida. Vira para o teu irmão, para esse irmão que está perto de você, me ajuda a pregar. Fala para ele: deixa de agonia, crente. Fala para ele: deixa de agonia, crente. Deus tem um plano. Agora fala para ele: o plano de Deus é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito. Você pode levantar sua mão e adorar a Ele, adorar a Ele. Sabe, às vezes a gente questiona Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? É igual perguntar: por que as pessoas boas morrem e tem tanta gente ruim viva nesse mundo, né? Mas nada, absolutamente nada, foge do plano perfeito do Senhor. Se o primeiro princípio é o propósito, o segundo princípio é a promessa. Deus cumpre aquilo que promete. A gente tem uma facilidade muito grande de ver Deus na vida dos outros, sim ou não? Fulano é de Deus, mas tem uma dificuldade imensa em enxergar o plano dele na nossa vida. Depois de Abraão é Isaac. Isaac é o menino da promessa, o filho prometido, tão sonhado, tão esperado. Certamente para Isaac era muito bom, né? Porque ele não precisou fazer nada, ele só ficou parado recebendo. Enquanto seu pai estava vivo, nem mulher, Isaac foi atrás, a mulher veio até ele. E às vezes tem fase na nossa vida que é assim, é a fase do recebimento, é a fase da promessa. Porque quando Deus tem um propósito, Ele termina esse propósito com a promessa. Ele não falha, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E como Ele foi fiel com Isaac, levanta a tua mão, deixa eu profetizar, Ele será fiel contigo. Você vai viver a fase da promessa na tua vida. Quem recebe essa palavra profética, dê um brado de vitória ao Senhor. E quem tem a promessa, quem vive o princípio da promessa, tem uma vantagem muito grande, Marcelo. Qual que é? Tudo que você precisa, Deus provê. Eu vou repetir: tudo que você precisa, Deus provê. Uma pergunta simples: o que tem faltado para ti? Deus não tem guardado, Deus não tem suprido, Deus não tem feito, Deus não tem operado. Então levanta a sua mão, querido, e tenha fé que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O povo estava no deserto, tinha fome, Deus mandava o maná. Não, estou cansado do maná, dessa sementinha de coentro. Quero carne. Deus mandava a codorna do oceano. Ah, quero água. Deus brotava a água da rocha.
Ah, não dá para passar porque tem um rio. Deus abriu o rio em duas partes. Não dá para entrar na muralha, Deus derrubava a muralha. Ei, quando Deus tem promessa, nada pode impedir, nada sai do controle, nada foge do projeto dele. Então se prepara, meu irmão, Deus tem promessa na sua vida. Então levante a tua mão e adore ao Senhor. Deus era tanto com Isaac, o Deus de promessa era tanto com ele, que ele cavava um poço, o povo entulhava. Cavava outro poço, o povo entulhava. Cavava outro poço, era melhor que os outros ainda. E Deus os prosperava. Ele semeava na terra, no mesmo ano, Deus fazia ele colher 100 por 1. Sabe o que Deus está te dizendo? Que tudo que Ele coloca nas suas mãos, porque Ele tem uma promessa na sua vida, há de ser multiplicado, há de ser passado para as outras pessoas. Deus está levantando uma geração cheia de Deus neste lugar. Para quê? Para encher outras pessoas de Deus também, para fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por essa promessa. Quem crê nessa palavra profética, joga sua mão para cima e dê um brado de vitória ao Senhor. Sabe o que Deus está te dizendo? É que Ele está te honrando. Para quê, pastor? Para honrar outras pessoas. Ele está te abençoando. Para quê, pastor? Para abençoar outras pessoas. Faça assim com suas mãos. Ele está te enchendo com a glória, com o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para encher outras pessoas. Aonde você colocar essa palma dessa mão, será santo. Receba de Deus, 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 receba de Deus. A viuvinha não tinha nada, só tinha um pouco de azeite na botija, alguns vasos vazios e um monte de relacionamento forte com os seus vizinhos. Ela corre no profeta, o profeta manda ela catar os vasos, ela cata os vasos, depois ela começa a derramar azeite, ela enche muitos vasos. O profeta manda ela vender, pagar a dívida e o que? Viver do resto. Sabe, a mulher começa a história endividada. Ela termina a história como empresária de azeite. E eu me atrevo a dizer, o melhor azeite da região, que veio fruto do milagre do Senhor. Tinha uma mulher que tinha um filho. Tinha uma mulher que era estéril. E a única coisa que ela fez foi um quartinho para o profeta no andar de cima da casa dela. E ela não pediu nada em troca, mas Deus prometeu a ela um filho. Passado um dia, aquele menino tem uma dor de cabeça brava. Vem a óbito. Ela vai correndo em direção ao profeta, em direção ao homem de Deus, porque ela sabia que de Deus tinha sido a promessa. No meio do caminho, ela não olha a circunstância, ela sai respondendo que está tudo bem. Quando ela chega diante do profeta, presta atenção na fé dessa mulher, porque ela não questiona o ocorrido, ela questiona a promessa. Fala, eu não queria, o Senhor me deu. Passa alguns minutos, ela está de volta com seu vivo filho em seus braços. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está queimando no meu coração nessa noite? Faça assim para receber isso. Tem muita gente que a promessa morreu. Tem muita gente que o inimigo tentou colocar um ponto final na promessa. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a promessa é dele. E nessa noite Ele está ressuscitando projetos. Ele está ressuscitando sonhos. Ele está reafirmando a promessa. Ei, no início desse culto a promessa podia até estar morta, mas você vai sair daqui dessa igreja com a promessa em seus braços, cantando que só o Senhor é Deus.
Me ajuda a ministrar. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele assim: meu irmão, a promessa morreu. Fala, não se turbe. Quem prometeu foi Deus. Estenda as suas mãos em direção a Ele. Fala, receba a promessa. Deus está ressuscitando a promessa. Deus está ressuscitando a promessa. Deus está ressuscitando a promessa. Receba, 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 receba. Último princípio, por conta do tempo. Repita comigo: propósito. Fala. Segundo, promessa. Fala. Terceiro, perseverança. Vem o terceiro da história. Quem? Jacó. Jacó já nasce troncho. Como? Grudado no calcanhar. Por causa disso, coloca um nome meio estranho no menino, né? Alguns dizem enganador, mas a palavra certa é suplantador. Mas coloca um nome que não definia. E pensa num cabra inteligente. Rapaz entendia de genética. Rapaz entendia de pecuária. Ele entendia de ovelha, ele entendia de comida, era cozinheiro de mão cheia, era Jacó. Um menino que tinha tudo para dar certo, só que tinha um problema. Qual, pastor? Ele fazia tudo do jeito dele. Era tudo da forma dele. A primogenitura, ele dá um jeito de fazer uma permuta com o irmão. A bênção do pai, ele se fantasia para que enganar o seu próprio pai. O sogro, mais esperto que ele, engana ele a primeira vez, depois ele passa a enganar em sequência o sogro. No final ele fica com as duas filhas de Labão e com o rebanho quase todo. E Labão achando que estava passando Jacó para trás. Mas entenda, querido, nem sempre o nosso jeito é o jeito de Deus. Pare de querer dar jeitinho onde Deus tem algo extraordinário para fazer. Mas um dia, em Peniel, Jacózinho, ele pega umas pedras, faz um altar, e ali ele tem um toque com Deus. Diz a palavra que vem um anjo do Senhor, ele luta com esse anjo, passa a noite toda. Aí tem aquele hino que a gente gosta muito de retiro, né, quando está em ônibus. O anjo perguntou, né? O que queres que eu te faça? E Jacó respondeu: me dá a minha bênção, para depois subir. Só te solto quando você me abençoar. E diz o texto, que o anjo toca na coxa de Jacó. Quando o anjo toca na coxa, o anjo estava mexendo com a estrutura dele, dizendo: a partir de hoje, você não mais vai ser a mesma pessoa. Se antes você era conhecido como enganador, como suplantador, agora você vai ser conhecido como príncipe de Deus, como Israel. Eu estou mudando a tua sorte, eu estou mudando o teu nome. Ei, o Espírito Santo está mudando a tua vida. Quer ver um trem que muda as pessoas? É o Espírito Santo de Deus. E eu não sei como você entrou aqui tentando ou pensando em viver as coisas do seu jeito. Mas o próprio Jacó, ele tinha um problema muito grande com ele. Qual, pastor? Ele se achava indigno do propósito de Deus.
ele achava indigno da promessa de Deus. Mas quando Jesus toca, ele muda. Eu não sei as incertezas que você tem em relação à sua vida. Eu não sei as incertezas que você tem em relação à sua casa. Eu não sei a desconfiança que você tem no seu coração em relação às coisas que ficaram para trás, que você já fez ou deixou de fazer. Mas uma coisa eu sei, um toque de Deus muda tudo. Eu vou repetir, um toque de Deus muda tudo. E Ele está tocando hoje na tua casa, Ele está tocando hoje na tua família, Ele está tocando hoje no teu coração, Ele está mudando a tua história, Ele está mudando o teu ministério. E é assim, você não presta para nada, até que você chegue nas mãos do Altíssimo. Até chegar na mão dele você não tinha propósito. Até chegar na mão dele o seu nome te definia. Até chegar na mão dele você só era mais um. Mas quando você tem um toque, ele muda a tua história. E eu creio que o Deus de Jacó está nessa noite, neste lugar. Quantos tomam posse nessa palavra? Levanta a tua mão e adore a Ele. Aí é que você entende que não tem a ver com você, não tem a ver com o que você sabe, não tem a ver com o que você tem, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não tem a ver com você, vem dele. Não tem a ver com o que você é, tem a ver com o que Ele é. É por isso que o que você fez ou deixou de fazer não importa. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma promessa, por mais que o inimigo tente mudar o foco, por mais que o inimigo tente destruir, por mais que o inimigo tente prejudicar por meio do seu desempenho, quem tem a promessa é Ele, quem fez a promessa é Ele, quem se responsabiliza é Ele. Quem cuida é Ele. Quem abre porta é Ele. Quem faz o milagre acontecer é Ele. Quem cura o enfermo é Ele. Mas o médico falou que não tem mais jeito. O médico tem sim a sua sabedoria aqui na terra, mas a última palavra é dele. Mas disseram que não tem mais jeito, que está acabado, mandaram sepultar. Quando Jesus toca, pode estar morto, vai ressuscitar, o milagre vai acontecer. Quantos querem viver a promessa do Pai? Joga sua mão para cima e adore ao Senhor. Sabe, nós julgamos muito por meritocracia. Essa pessoa, ela vale os méritos que ela tem. Mas com Deus não é assim. Você vale o Deus que você serve. Porque nenhum de nós somos merecedores de nada. Mas mesmo sem merecer, Ele nos amou. Mesmo sem merecer, Ele enviou o seu Filho único. Mesmo sem merecer, Ele nos deu um propósito. Mesmo sem merecer, Ele nos fez uma promessa. Mesmo sem merecer, como Ele transformou a vida de Jacó, Ele tem o poder de transformar a minha vida, Ele tem o poder de transformar a tua vida, Ele tem o poder de mudar a nossa sorte, Ele tem o poder de mudar a nossa história. Quantos creem nessa palavra profética? Joga sua mão para cima e adore, adore, adore ao Senhor.
pode ser só um pastorzinho de ovelha, mas ele faz rei. Pode ser só um cuidador de boi, mas ele faz profeta. Pode estar perdido dentro de si mesmo, Deus mandando para Nínive, querendo ir para Tarsis, lá para o outro lado. Mas quando Deus tem a chamada, ainda que Ele tenha que te colocar dentro do ventre da baleia, ainda que Ele tenha que te botar de castigo durante um tempo, você vai entender que Ele fez a promessa, e o amor dEle não tem fim, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir. O propósito e a promessa de Deus vão se cumprir, vão se cumprir, vão se cumprir. Se coloque de pé. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, fala para ele, eu não quero diminuir o que você está passando, porque eu sei que só você e Deus sabe o que você está sentindo. Mas fala para ele assim: mas nessa noite, como profeta de Deus, eu quero liberar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Fala assim: que você traga à sua memória que o Deus do propósito, que o Deus da promessa, que o Deus da transformação, fala para ele, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, Ele é por você, Ele é contigo, Ele é com a tua casa, Ele é com a tua família. Fala assim: você não vai morrer, papai, você não vai morrer sem entender o propósito de Deus. Papai, você não vai morrer sem viver a promessa de Deus. Papai, Ele ainda, fala ainda que na terra se finde a esperança. Deus tem, papai, Deus tem um lugar para ti reservado lá na Nova Jerusalém. Quem entende isso, joga a sua mão para cima e adore, 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 adore ao Senhor. Levante sua mão mais alto que você puder. Deus nessa noite te trouxe aqui para te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, uma das artimanhas do inimigo nesses últimos dias é implantar o medo, é implantar o caos no coração. Mas em meio a esse emaranhado de incertezas, não perca a sua principal certeza, sua principal esperança, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é contigo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é fiel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não mente. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não falha. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E como diz o profeta Jeremias: vencei, eu vencei
os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de esperança, para te dar o fim não que os homens desejam, mas te dar o fim que é o desejo do Senhor. Então levanta a tua mão e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Faça assim com suas mãos. Receba de Deus a promessa. Receba de Deus nessa noite o renovo da sua esperança. Eu não quero aqui mexer com sua emoção. Eu não quero aqui que você pule, que você salte, que você dê cambalhota, não. Mas eu quero que você saia desse culto com a certeza no seu coração que o guarda de Israel não dorme, que o Senhor é quem te guarda, que o Senhor é contigo, que o Senhor é com a sua casa, que o Senhor é com a tua família, que fiel é aquele que fez a promessa. E se por algum motivo ao decorrer desses últimos dias você pensou em desistir, receba dele renovo, receba dele renovo, receba dele renovo. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba. Pai, em teu nome nós abençoamos o teu povo. Senhor, abençoe a cada um dos seus filhos, cada família aqui representada. Que a tua bênção esteja sobre os seus filhos, aonde eles forem. E que em meio a esses dias tão difíceis, o Senhor traga no coração de cada um a certeza que fiel é aquele que fez a promessa. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aplauda a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Nós já vamos encerrar. E já peço aos irmãos que vão ficar para oração. Em seguida já dobre os seus joelhos. Já vamos emendar com oração. Alça da igreja, muita calma. Durante a semana nossa programação segue normalmente. Culto terça, culto quinta. E se o Senhor permitir, domingo nós estaremos aqui na ceia do Senhor, amém? Faça assim com suas mãos, com o amor de Deus, nosso Pai. Que a graça